Vamos ao nosso estudo. Olha, é importante aqui algumas definições rápidas. Repróbio é aquele que foi banido da sociedade. Banido. Malvado, detestado, infame. Na Bíblia, é aquele que foi condenado por Deus. É o que mais, aqui cá entre nós, é o que mais precisa de prece. Pois, geralmente, tem poucas reencarnações, poucas experiências na dor, eu vou repetir, poucas experiências na dor, eu vou repetir, poucas experiências na dor, portanto, trata-se de um bebê espiritual. E é o que menos recebe prece, geralmente. Chico Xavier, ele lia notícias policiais nos jornais, portanto, notícias negativas, para orar para o criminoso e para a vítima. Todos os dias. Mas são poucos que assim fazem. Poucos. Eu só conheci o Chico, somente o Chico Xavier. Agora, galés eram antigas embarcações de vela e remos, usadas como embarcações de guerra, era comprida e sem cobertura, usada pelas antigas nações ali do Mediterrâneo, na Europa, do mar Mediterrâneo. As galés avançavam impelidas por aquelas fileiras de remos compridos. Vocês devem ter assistido algum filme nesse sentido. E aqui cá entre nós, as galés eram comumente a pena máxima, considerada a mais severa do Código depois a pena de morte. Sendo que, quando a galés não era a máxima pena, sendo média, significava que dentro da infração estava prevista a pena de morte como um grau máximo de punição. Só para a gente ter uma noção. E mais para a gente, só para sentir o que era aquela época, né, viajando um pouco, só para ter uma noção da história. Quanto tempo durava uma viagem de caravela? Segundo os bastidores, a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil levou 44 dias. O navegador português, em sua tripulação, enfrentaram tormentas, calmarias. O mar é agressivo, não é para poucos, né? Doenças. Imagine a higiene. A higiene era feita em pinico, enfim, dá para vocês imaginarem. Se hoje nós não temos higiene, hoje, basta ver aí o que a última pandemia, não temos ainda um padrão alto de higiene. Então dá para imaginar. E só para ter uma noção, dos 1.500 homens que saíram de Portugal, apenas 500 retornaram e 4 ficaram no Brasil. Bom, mas vamos lá. Na verdade, com o tempo, com tantas mudanças e distrações na vida encarnada, o que acontece? A gente acaba por esquecer dos irmãos espíritos sofredores, parentes alguns, amigos, desconhecidos. A gente acaba esquecendo que eles estão lá no plano espiritual, nós não estamos vendo, pelo menos acordados. Agora, lembrando, nós somos espíritos carregando um corpo. Nós somos espíritos. Ficamos aqui 2/3 do dia acordado das 24 horas, aproximadamente 16 horas, e 1/3 nós vamos para o plano espiritual, quando estamos dormindo. E quem nos encontrar durante o sono, nós espíritas sabemos que vai encontrar o nosso perispírito, que deixou o nosso corpo material dormindo. Em outras palavras, é possível encontrar os nossos irmãos que já partiram, que estão no plano espiritual. É possível encontrar durante a noite ao dormir. É que a gente não se lembra. Alguns casos sim, alguns não. Aí depende do desdobramento, depende do sonho. Enfim, tudo é vida, aqui e lá. E quando eu falo lá, eles estão bem próximos de nós. É apenas uma outra dimensão que os nossos olhos não conseguem ver. Nossos olhinhos não foram planejados para ver. Quando o médium vê, ele vê pelo olhar da alma. Portanto, é muito comum a gente estar convivendo com esses irmãos que já partiram. Nós, espíritas, segundo o kardecismo, segundo Kardec, acreditamos na imortalidade, significando que a vida continua. Se a vida continua, significa que, de alguma forma, continuamos vivendo.
a nossa vida, como devemos orar para quem está aqui, encarnado e desencarnado. Não é porque desencarnou que eu vou deixar de orar. Perceberam? Porque a vida continua. Como espíritas, nós somos sabedores que fora da caridade não há salvação. Nós sabemos. Eu sei que muitos, talvez de nós, alguns de nós, não levam isso muito a sério. Mas a única saída é por aí, para resolver os nossos problemas. E resolve. Se não podemos ajudar os espíritos sofredores materialmente, não tem como ajudá-los, né? Uma vez que eles estão no plano espiritual, não tem como, né? Só nos resta ajudá-los com oração. Orar para um espírito sofredor é uma caridade. É comum nas reuniões de esclarecimento espíritas aparecer um espírito perdido, ainda na ausência do bem, portanto praticando o mal, ser trazido por um amigo de outras vidas ou um parente para receber orientações e ajudas. E nessa manifestação, conforme você vai averiguando, é mostrado que o amigo fez muito. O amigo de vidas anteriores, que também está no plano espiritual, fez muitas orações para aquele espírito sofredor se libertar, geralmente, de escravidão, de prisões mentais, de ignorâncias, de ingenuidades, e conseguir chegar ali, na nossa reunião, aqui entre nós encarnados, recebendo-os, para esclarecimentos e encaminhamento para uma vida melhor. A oração tem muito poder. Como a maior parte de nós viemos de religiões, tanto nessa vida como de outras vidas anteriores, que contemplam dogmas daquele tipo, olha, pena perpétua, esse vai ficar, esse é pena perpétua, vai sofrer o resto da vida, no bom sentido. Isso para as pessoas malvadas. E alguns ainda estão com essas crenças no seu inconsciente, apesar de estar aí talvez no meio espírita, numa religião que contempla uma sabedoria maior nessa área, e eles pensam que aquela pessoa que foi, tudo bem, olha, contemplam isso, portanto é uma pena perpétua. Aqui entre nós não adianta orar. É uma pena perpétua, já não tem mais jeito, não tem mais jeito, deixa ele, né? E pensam também, por outro lado, aquela pessoa que foi boa aqui na vida, sabe? Aquela que cumpriu tudo direitinho, os 10 mandamentos, religiosa, foi uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente filha, uma excelente prima, cunhada, sogra, foi uma excelente em tudo. E a gente, esses dogmas dizem que ela vai para o céu, portanto ela já está salva. Quer dizer, então ambos não precisam de prece. No caso do indivíduo salvo, é importante saber disso. A gente acaba deixando de considerar que provavelmente os seus débitos ainda não foram totalmente saudados. E tem muito que aprender, se curar e se libertar. Ele apenas provavelmente só cumpriu o combinado nessa vida que foi observada. Só cumpriu, e a gente ficou olhando e falou, esse vai para o céu. No bom sentido. Ou aquela pessoa que fez muitas maldades e vai para o inferno. Então nem adianta. Portanto, já está condenada, reforçando, não precisa mais de prece. É errado pensar assim. Nós espíritas temos uma visão muito mais ampla. E olha, de qualquer forma, a prece contribui com muita gente. É uma pena que poucas pessoas fazem poucas orações por dia. Mas vamos aqui, olha, nós temos que considerar que nós temos aqui ao nosso redor 24 bilhões de espíritos que estão no plano espiritual, 3 vezes aproximadamente a população da Terra encarnada, e eles estão nos influenciando, intencionalmente ou não, uma vez que eles estão liberando energias mentais. Portanto, aqui eu estou no oceano de energias mentais, um oceano. E eu tenho que aprender a nadar nesse oceano.